Salve galera, beleza? Esse vídeo que você vai ver agora é um corte da nossa live diária da TV Torcedores. A gente faz tudo ao vivaço de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. A gente traz o resumo das principais notícias do dia, traz a repercussão dos principais jogos e a prévia das principais competições e campeonatos esportivos, seja do futebol, seja de outros esportes. Então fica ligado aí e vê o que você acha. No final do vídeo, deixa o like aqui para fortalecer a gente e lembrando que você pode se inscrever no canal da TV Torcedores e receber todos os nossos principais vídeos assim que eles saem. Valeu! A grande joia do futebol brasileiro, ou melhor, a sensação do futebol brasileiro nesses últimos meses, Endrick, o atacante Endrick, até porque o PSG teria assumido a liderança nas negociações e interesse pelo atacante Endrick do Palmeiras. É o seguinte, o Paulo Foles escreveu essa matéria aqui pra gente, fazendo um apanhado das notícias que saíram em relação ao Endrick. Uma delas, por exemplo, que saiu no jornal Sport da Espanha, é de que o clube parisiense teria oferecido 20 milhões de euros pelo Endrick, mas de uma certa forma para começar a abrir as negociações, abrir as conversas, mostrar que eles estão falando sério, não ficar só naquela coisa da sondagem, né? E o Palmeiras recusou essa oferta de 20 milhões de euros inicialmente, né? Tá até aqui as aspas do jornal espanhol. O Palmeiras rejeitou o primeiro ataque francês. Por que a gente fala que tá na dianteira? Não é só pela proposta. Outra coisa importante que aconteceu em relação ao Endrick e ao PSG é que o PSG enviou o seu diretor esportivo para poder observar o Endrick no Palmeiras depois que o Verdão recusou essa oferta, para saber se aquela coisa, se vale mesmo você aumentar o valor pelo moleque de 16 anos. O diretor badalado, que está aqui no título, no caso, é o Luiz Campos, o português, que é um dos grandes responsáveis pela transformação desse elenco do PSG nesse ano, e também por ser uma das bases do sucesso do Lille, da França, que ganhou, foi o último time a ganhar o campeonato francês sem que fosse o PSG, nessa hegemonia parisiense, e é sempre fazendo investimentos inteligentes em jovens, né? Comprando bem barato, vendendo bem caro, caras que davam retorno esportivo, retorno financeiro, enfim. E o Luiz Campos foi enviado para o PSG, foi pelo PSG e esteve no Allianz Parque, segundo o Sport da Espanha, para poder acompanhar Palmeiras e Avaí, né? Palmeiras e Avaí, a vitória do Palmeiras 3-0, que o Palmeiras jogou bem, dominou a partida, fez gol logo no comecinho do jogo, e o Endrick entrou no meio do jogo, ele deu duas finalizações perigosíssimas para o gol, as duas bem pelo centro, girando, batendo de esquerda bem forte, o Vladimir e Santos fez boa defesa, e depois deu uma assistência para o último gol do Palmeiras, marcado pelo Vanderlan. Ele sai pela linha de fundo, cruza forte e a bola passa pelo goleiro e o Vanderlan completa. Então, assim, eu acho que pelo menos deixou uma boa impressão. Dentro dessa boa impressão, o PSG está começando as suas análises e uma das análises que o Luiz Campos teria feito, ele teria comparado o Endrick ao Gabriel Jesus, o que não é uma comparação absurda pelo fato de serem dois atacantes de estatura mais baixa, mais ágeis, bem jovens quando surgiram para o futebol brasileiro, mas principalmente em questão dos valores, até porque ele estipulou que o PSG estipulou que o Endrick está valendo cerca de 30 milhões de euros atualmente, o que dá mais ou menos 156 milhões de reais na cotação atual. Só que tem uma problemática, né? O Palmeiras ele não quer vender por menos que isso, na verdade quer vender por mais. Fala-se que só começaria as conversas a partir de 35 milhões de euros, a começar as conversas, né? Só que tem uma problemática também, né? Que o Endrick é um cara com 16 anos e só pode sair do Brasil com 18, né? Então, o mercado, a avaliação de mercado dele hoje, se ele tiver um sucesso na carreira, pode ser maior ainda daqui 2 anos, né? Quando ele já tenha mais experiência e tudo mais. Então, com certeza, não é uma negociação fácil. E eu imagino que o Palmeiras deve estar fazendo de tudo para poder, como que eu posso dizer, adiar esse tipo de negociação, justamente para também não ter uma situação de ter um jogador que fica já vendido, né, pelo clube, e fica naquela situação, será que não vai se machucar e tudo mais. Então, enfim, começa uma novela em relação ao Palmeiras e o Endrick, e o PSG, até porque o papo é de que o Palmeiras receberá uma nova proposta pelo Endrick nos próximos dias. A notícia aqui que o Rony Molinari escreveu para a gente, e não só do PSG, né? É uma informação que o Nicola apurou,
que outros clubes também deveriam apresentar com uma proposta, e também o PSG deve voltar à carga, né? Como a gente já vem falando, ó, fez uma avaliação de 30 milhões de euros. Eu acho que a tendência é que o PSG faça outra proposta. Se vocês perguntarem a minha opinião, a minha análise, eu acho que o que vai acabar acontecendo agora, se o Palmeiras e o Endrick aceitarem uma negociação agora, eu acho que vão acabar fazendo uma coisa parecida com o Ângelo no Santos, em que é negociar uma prioridade de compra. Às vezes até com alguma compensação financeira, mas aquela coisa assim, a partir de tal época, talvez a partir dos 18 anos, quando vocês decidirem que estão prontos para vender o Endrick, toda proposta apresentada ao Palmeiras vai ser apresentada ao PSG ou ao clube que tiver interesse na prioridade da compra do Endrick, e aquela coisa, vocês vão cobrir? Não vão cobrir, então vamos vender. Então, eu imagino que talvez esse seja o caminho para agora, né? Porque ainda são mais 2 anos para o Endrick poder sair, ser negociado para o exterior. E finalizando aqui a questão do Endrick, a gente tem essa matéria bacana aqui que o André Salem escreveu para a gente, que foi a mídia internacional indo à loucura com o desempenho do Endrick no profissional. O Endrick, como eu já falei, das atuações dele, e o André Salem destaca o que o Marca da Espanha falou sobre o Endrick. Abre aspas para o Marca da Espanha. Endrick é o grande diamante bruto do futebol brasileiro para as próximas 2 décadas. O atacante de 16 anos começa a jogar os seus primeiros minutos com o time profissional do Palmeiras. Contra o Avaí, foi sua terceira partida, jogando exatos 13 minutos, mostrando todo o seu potencial e sua vontade de vencer. O menino atacou como leão, vencendo por 2-0, tal. Então, a mídia está pirando bastante no Endrick, que de fato, quando entra em campo, você vê que, apesar de ser um jogador de 16 anos, tem uma força descomunal, assim, potência física, força de chute, arranque, para alguém com a idade dele, e parece já bastante natural ele no profissional, né? Ele não tenta jogar, ele sempre tenta jogadas certas, se posiciona bem. Eu acho que o cara é realmente um diamante. Só acho importante sempre alinhar as expectativas, né? Porque ele não é. Eu já estava conversando isso com alguns amigos. Ele não é um cara que é aquele fenômeno no sentido de que sai driblando todo mundo. É um cara que é extremamente habilidoso, faz magia com a bola nos pés, mas ele é um atacante mortal, assim, de certa forma, né? Com muita potência física, uma finalização muito boa, leitura da jogada muito rápida, né? Então, um desses caras que quando engatar, assim, no profissional, deve ser aqueles caras que fazem caminhões de gols, se der tudo certo, na carreira do menino Endrick. Boa sorte para o menino Endrick. Tomara que fique no Brasil por muito tempo, porque esses caras só fazem bem ao futebol brasileiro.